Quero começar agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui e fazermos parte da história da igreja num momento tão ímpar que vocês vão entender melhor ao longo do que eu disser, mas que eu entendo que é um momento histórico que Deus nos dá uma grande graça. Então, quero, em primeiro lugar, bendizer a Ele por essa nossa oportunidade e agradecer também aos meus irmãos da Reconciliação, que sempre estão aqui incansáveis, apóstolos da prevenção. Então, que bom é a gente poder mais uma vez estar aqui junto, ciência de afiar as nossa grande luta para a nossa grande guerra, em de tudo aquilo que o Papa Francisco nos disse. Então, ousadamente, quero já pedir a intercessão dele, creio que ele está na glória de Deus, para que ele do céu rogue por nós nesse momento, para que nós possamos, com sabedoria e profetismo, dar sequência ao legado que ele nos deixou. Então, eu coloquei aqui o título, que é aquilo que a Reconciliação nos pediu, né? O Papa Francisco e a prevenção de abusos, mas eu queria e eu dei uma mudancinha aqui no meu script. Vamos ver se é minha. Isso. A conversão de um papa e uma nova proposta de vida para a igreja, né? Uma proposta de vida nova para a igreja. E alguns podem estranhar eu já começar citando a conversão de um papa, e eu ainda coloquei o Papa Francisco aí, né? Com o dedo em riste, dando pito na gente. Ele também de paramento roxo, e não é inteligência artificial, viu, gente? Isso aí é ele mesmo. E porque o roxo nos remete a esse tempo penitencial de necessidade de conversão. Então, que providencial é a gente ter esse Francisco que nos exorta a uma conversão mais profunda. E eu usei esse termo conversão porque foi um termo que ele próprio disse que ele experimentou. Ele falou: Eu me converti com relação à questão dos abusos. Então, eu não estou sendo ousada, herética, desrespeitosa ao dizer que um papa se converteu. E eu queria começar assim com vocês refletindo o quanto mudanças de mentalidade fazem parte e da vida da igreja. Então, embora a revelação de Deus, né, esteja completa, Jesus Cristo, a nossa compreensão de igreja sobre essa revelação vai se desenvolvendo e se aprofundando ao longo da história. Então, por exemplo, há alguns anos, décadas, séculos, era normalíssimo que se tivesse escravidão. Pessoas eram escravizadas, tratadas não na sua dignidade de filhos de Deus, mas como animais, muitas vezes, como um objeto. E era tudo normal, enquanto as casas eclesiásticas tinham essa realidade também da escravidão e estava tudo bem, ninguém se escandalizava. No entanto, hoje, se eu chegar e falar para você, aqui na casa paroquial, né, onde eu frequento, aquele ali é o escravo. Você fala, escravo? Como assim escravo? Tá maluco? Como escravo? Não, não tem como. A nossa mentalidade, então, foi aprofundada, evoluiu com relação a essa situação. Da mesma forma, há algumas décadas, uma pessoa que cometia suicídio não podia ter uma missa celebrada na intenção de sua alma. Era tido como, o suicídio é uma alma perdida, porque ele morreu pecando, né, se matando. E hoje, no entanto, a gente sabe que a compreensão é de que a misericórdia de Deus é muito maior, que não cabe a nós o julgamento, que no último momento pode ter havido um arrependimento, a gente não sabe o grau de. Então, sim, podemos rezar as missas e nossas orações privadas pela alma dos suicidas. Então, isso para dizer que há uma progressão naquilo que é o nosso entendimento da nossa vida cristã, daquilo que Deus nos deixou revelado em Jesus. E eu entendo que a gente está vivendo mais de coisas que antes eram tidas como normais, como a escravidão, como não rezar pelos suicidas, mas que hoje é possível. Não é possível que até 10 anos atrás a gente achava que isso era normal. Não é possível que isso fosse tolerado como parte da nossa vida, da nossa dinâmica. E isso eu me refiro exatamente a essa questão dos abusos. Então, eu quis trazer essa mudança de mentalidade necessária já historicamente, que a gente vê acontecendo de início, para a gente entender o contexto. O Papa Francisco é um fruto do nosso tempo.
Então, ele também viveu todas as dificuldades que nós vivemos com relação à percepção da realidade dos abusos. Mas a graça de Deus vindo ao nosso encontro através dele, em 2018 deu a ele a graça de fazer uma experiência, e foi justamente todo o contexto da viagem dele ao Chile e ao Peru. E eu digo contexto porque não foi algo que se deu unicamente enquanto ele, mas toda a consequência daquela visita, os fatos que aconteceram na sequência, que fizeram, segundo as palavras do Papa Francisco, com que uma bomba caísse no colo dele e ele disse: Aí eu me converti. Então, o próprio Papa disse que, ao se deparar com essa realidade, ele precisou fazer essa experiência de conversão. Então, é interessante que a gente perceba que a conversão que ele fez foi em primeira pessoa, foi do Francisco Bergoglio se convertendo a uma realidade. E ele mesmo diz em vários lugares que antes ele não via, ele não tinha percebido. Então, como tantos de nós, como Saulo vivia uma cegueira diante da verdade, ele fez essa experiência e, a partir de então, iniciou um novo caminho. Embora ele já tivesse acenado para realidades de combate aos abusos, é inegável que, a partir do ano de 2018, que foi essa experiência de conversão para ele, é como se Francisco começasse querendo combater e prevenir os abusos. Ele não se restringiu a falar sobre o tema quando este tema era pauta em algum, mas ele começou a inserir esse tema em todas as pautas que ele tinha, em todas as falas, documentos, em tudo que ele podia estar agindo, falando e testemunhando, ele começou a fazer a respeito dessa. E aqui com vocês agora, eu quero me deter, não dá para trazer muito significado de Francisco, são tantos documentos, são tantos testemunhos que ele apresentou para da vivência dele, mas eu quero me deter naquilo que eu considero talvez uma das suas principais contribuições, aquela que eu acho mais paradigmática, porque foi das primeiras após a conversão, no processo de conversão, e porque nesse texto dele a gente encontra, eu acredito que todos os elementos que ele foi desenvolvendo em outras ocasiões. E eu quero falar aqui com vocês hoje, a partir, sobretudo, da carta que Francisco escreveu ao povo de Deus que peregrina no Chile. A gente tem acesso ao texto integral. Aqueles que quiserem traduzido para o português podem baixar o e-book que eu e o Murilo, que está aqui, a gente fez, o Papa Francisco e a Cultura de Abusos, disponível em português e espanhol. Ao jabá aí, Murilo. E então, nessa carta, o que a gente encontra de importantíssimo é o Papa Francisco se dirigindo ao povo do Chile, que estava vivendo uma situação eclesial e social de escândalo devido a tantos abusos que aconteciam. E o Papa Francisco diz que não eram só abusos sexuais, mas também abusos de poder. E ele desmascara, por assim dizer, que havia um sistema de encobrimento desses abusos. Não é só escandaloso que acontecesse, igualmente escandaloso que esses abusos fossem acobertados de modo sistemático. Então, aqui nessa carta tem uma coisa que eu considero importantíssima, que o Papa Francisco cunhou a expressão cultura de abusos. Antes não era algo corrente, a gente fala, existe uma cultura de abusos, a cultura do cuidado e da proteção. Não. Mas a partir dessa, o próprio Papa Francisco nos deu essa expressão para revelar, né, para descrever aquilo que é a realidade que ele enxergou na igreja no Chile e que, infelizmente, nós hoje percebemos estar presente no mundo inteiro, que é essa cultura de abusos. Então, ao longo da carta, que não é tão longa e é profundíssima, várias vezes o Papa Francisco vai falar sobre a cultura de abusos como a chave desse problema, a raiz do problema que a igreja no Chile enfrentava e que hoje a gente sabe que nós todos enfrentamos, é essa. E ele não vai apenas fazer o diagnóstico desse problema, ele vai também apresentar o que ele considera o remédio, a solução.
e ele mesmo cunhou ali a expressão uma cultura do cuidado e da proteção. Então, Francisco, de modo inicial, com esse grande documento do magistério dele, eu assim considero, a ao Povo de Deus que peregrina no Chile, ele começa a nos dar as pistas do que ele enxergou do nosso problema que precisa fazer como mudança de vida. Então, é da cultura do abuso para a cultura do cuidado e da proteção que a gente precisa fazer agora, esse caminho de conversão. Como Saulo, né? Caídos por terra, descobrindo ali como a gente está errado e não vivendo o que deve ser vivido, a gente é convidado então a se levantar e seguir por um novo caminho. E dentre as coisas que o Francisco fala na carta, eu gostaria de destacar alguns pontos com vocês, que a gente poderia ir abrindo mais e mais janelas, falando, em tal discurso ele aprofundou, em tal documento ele falou mais sobre isso, porque eu considero que aqui nessa carta estão as sementes daquilo que foi frutificando e crescendo ao longo do pontificado dele com relação a essa questão toda. Então, a primeira coisa é que ele definiu como sendo uma cultura. Francisco percebeu e denunciou não alguns atos isolados que foram abusivos, mas ele definiu o que ele viu como sendo uma cultura de abusos. E é preciso então que a gente se pergunte: o que é uma cultura? Quais são os elementos que compõem uma cultura? E aqui eu quero citar o tripé, que o padre Amedeo Tintini, quando fala de cultura vocacional, fala que é uma cultura, e eu quero transpor aqui para essa nossa reflexão. Ele diz que uma cultura tem como componente uma sensibilidade e uma prática. Então, mentalidade que na nossa mente, no nosso modo de pensar e julgar as coisas, a gente entende sendo bom. Então, eu tenho uma mentalidade, um modo de pensar a respeito dessa realidade. Mas também existe uma sensibilidade, que é algo menos racional, mas é como uma predisposição interior que eu tenho para aceitar aquela realidade. E também existe, então, é botar em prática aquilo que eu percebo e que eu sinto. E para dar um exemplo, para deixar mais fácil de entender, eu me lembrei de quando eu fui estudar na Itália e um dia, uma tarde de outono, nublada e fria, ia ter aula depois do almoço. Eu falei, perto da universidade, vou comprar um de bombom, né? Chocolatinho italiano, delícia. E voltei para a aula com bastante os chocolates ali nas mãos. E quem estava perto, falei, quer um chocolate? Para adoçar a tarde, ajudar a despertar um pouco de açúcar. As pessoas começaram a me olhar assim, estranhando. E daí já estavam falando assim, perguntaram, esse é o aniversário hoje? Eu falei, não, por quê? Ué, você tá dando doce? Eu falei, o que que tem a ver eu dar doce com o meu aniversário? E eles falaram, não, aqui na Itália, quando alguém oferece doce para os outros é porque é aniversário dela. Eu falei, não, no Brasil não tem nada disso, a gente oferece doce quando a gente tem, né? Então eu tinha ali, eu quis oferecer. Então vejam, uma mentalidade do entendimento de que se eu estou chamando o outro ali por alguma coisa, é porque eu tenho um motivo de festa, né? Se eu estou dando doce, eu tenho um aniversário. O modo deles perceberem o meu ato não era percebendo como um gesto de partilha, como um gesto de, eu tenho, eu vou comer, eu quero partilhar. Eles perceberam isso de uma outra forma, e a partir disso ele já estava ali, ó, com a palma para mim, e soubemos então, né, que era uma diferença cultural que a gente estava vivendo. Então, a gente precisa trazer isso para a realidade dos abusos. Nós temos uma mentalidade, uma sensibilidade e uma prática eclesial que permitem que abusos aconteçam. A gente tem uma mentalidade onde a autoridade, o superior, mestre de noviços, coordenador, pode tudo, independente do respeito à outra pessoa, à liberdade e à consciência do outro. Ah, mas, mas ele é o provincial, é o mestre de noviços, então ele pode exigir essas coisas, ele pode falar essas coisas. E não é bem assim, meus irmãos. A gente tem que ter
respeito à dignidade, à consciência, à vida dos outros. A gente tem também essa sensibilidade que, enquanto estamos aqui todos sem patentes e cargos, a gente tem um respeito maior uns pelos outros. Mas na hora que eu recebo uma nomeação, alguma autoridade, eu já naturalmente me sinto ali inclinada a mudar o meu ato de agir, porque agora eu posso. Agora eu já me revisto de ares para poder fazer valer a autoridade que eu tenho. E eu coloco isso em prática, o meu modo de agir muda. Então vejam como nas pequenas coisas a gente vai se deparando com essa cultura de habilidade, uma sensibilidade, uma prática que alimentam, que fomentam a realidade dos abusos na igreja. E dentre todas as coisas que o Papa fala na carta e depois desenvolve no magistério dele, eu quis trazer aqui três pontos onde ele diz mais ou menos em que consiste essa cultura de abusos. Ele fala sobre comunidades sociais, onde não é permitido o questionamento e a crítica. Depois, em outras falas, o Papa Francisco várias vezes vai dizer sobre o quanto a gente tem que estar aberto a ouvir o que o outro diz, inclusive as críticas. E ele diz que aqueles que nos criticam ou nos denunciam não são Judas, traidores. Então a gente tem sim que ter essa abertura para ouvir também as críticas. Ele também fala de tratamentos clericalistas, ele fala sobre tentar controlar e impedir a unção de Deus povo. Ele fala que o povo de Deus não são cristãos de segunda, terceira, quarta categoria, que a gente tem uma igual dignidade diante de Deus e na natureza própria da igreja existe um lugar que é o lugar também do povo de Deus leigo, que tem colaborar com a vida da igreja. Então, nós, diga que como leiga, não somos de segunda categoria, não somos apenas coadjuvantes, mas somos parte desse corpo. E tantas vezes a mentalidade, o comportamento clericalista quer colocar o leigo como massa de manobra, como objeto, como aquele que vai sofrer os abusos de autoridade, de poder e, eventualmente, também os sexuais por causa dessa mentalidade de que o clero é o escolhido, é quem detém o poder, é aquele que faz em nome de Deus, e como Deus é onipotente, ele também pode tudo, porque age em nome desse Deus. Um outro elemento que eu queria trazer para vocês, e o Papa Francisco bate demais nessa tecla, é da falta de escuta das vítimas ou daqueles que falam em seu nome. Há um sistema de acobertamento diante do que foi ouvido. Então, o Papa Francisco aqui, ele fala isso e depois repete tantas vezes, que é preciso que nós escutemos as vítimas. E eu acho bonito em um outro pronunciamento dele, ele diz: na ira justificada desses nossos irmãos e irmãs, nós somos convidados a ver a ira do próprio Deus com essa realidade. Então, às vezes a gente, mas é que a vítima está revoltada. Ah, a pessoa está, nossa, perdeu, ah, é sem noção. Meus irmãos, somos convidados de Deus na ira dessas pessoas. E aqui o Papa também fala na carta, né? O daqueles que falam em seu nome, que deram voz a eles. E em outros pronunciamentos vai dizer claramente: eu quero agradecer à mídia, aos meios de comunicação, porque quando nós dar voz e ouvir as vítimas, foram os meios de comunicação que deram voz a eles para que agora. Então, também tantas vezes a gente fala, ah, a mídia secularista quer destruir a igreja, fica falando sobre os abusos. Meus irmãos, se a mídia vai ser instrumento de Deus para nossa conscientização, para nossa proposta de conversão, para que a gente consiga viver uma mudança, bendita a mídia que nos alerta sobre aquilo que são os nossos erros. Então, o Papa Francisco também várias vezes disse isso, a gente não tem que temer o que a mídia fala. A gente tem que usar disso para viver, nas palavras dele, a graça da vergonha. De uma vergonha que, quando é sentida, provoca uma mudança e uma conversão. Não é uma vergonha que é sentida e gera revolta em mim para querer me defender diante de quem me acusa. Se é verdade aquilo que a mídia fala, eu preciso rever o meu comportamento, eu preciso pedir perdão, eu preciso mudar de vida. Então, o Papa Francisco também várias vezes falou sobre isso, sobre o não silenciar, sobre o ouvir o que é dito, ainda que pareça que é contra nós,
mas entendendo que aí pode estar um chamado à nossa conversão e à nossa mudança de vida. E o Papa também fala sobre esse sistema de acobertamento, de que tantas vezes as vítimas vão à igreja, falam, são ouvidas, mas seus processos são arquivados, não são levados adiante, as situações são acobertadas. Carta aqui e em tantos outros momentos o Papa Francisco fala sobre isso. E ele diz que essa cultura dos abusos é uma cultura anti, ou seja, é totalmente contrária ao evangelho. E na carta ao povo de Deus que peregrina no Chile, ele usa essa figura bíblica de Jesus lavando os pés. E ele diz que quando Jesus ali lavou os pés dos discípulos, ele é a face de Deus. Então, a face de Deus que Jesus veio nos de um Deus que está sempre servindo aos outros e não ser dos outros. E infelizmente a cultura de abusos faz com que tanta nós nos deparemos com as autoridades servindo-se dos irmãos e não servindo aos irmãos. E o Papa diz que a cultura anti-evangélica é essa cultura que coage e obriga. E a gente não pode viver essa cultura. E ele diz agora aqui, entre aspas, né? Todos os meios que atacam a liberdade e a integridade das pessoas são anti-evangélicos. E ele propõe como igreja que seja profética e sinodal, onde o povo de Deus não é tido como de segunda categoria, onde as vítimas são ouvidas, onde há reconhecimento dos próprios erros e o pedido de perdão, onde há transparência diante dos processos, onde há a aplicação das leis canônicas e civis, e onde a autoridade é vivida como serviço e não como privilégio. E eu queria, lendo praticamente aquilo que é próprio Papa nessa carta, porque eu acho que as palavras dele têm muito mais peso e autoridade para nos convidar a essa conversão eclesial que nós precisamos. Aceitar os acertos, bem como os limites pessoais e comunitários, longe de ser apenas mais uma notícia, torna-se ponto de partida de todo autêntico processo de conversão e transformação. Nunca esqueçamos que Jesus Cristo ressuscitado se apresenta ao seu povo com suas chagas. Além disso, é precisamente a partir das suas feridas que Tomé pode confessar a sua fé. Somos convidados a não dissimular, esconder ou encobrir nossas feridas. Uma igreja chagada é capaz de compreender e de se comover com as feridas do mundo de hoje, fazê-las suas, sofrê-las, acompanhá-las e mover-se para procurar curá-las. Uma igreja ferida não se coloca no centro, não se considera perfeita, não procura encobrir e esconder o seu mal, mas coloca ali o único que pode curar as feridas e que tem nome: Jesus Cristo. Esta é a cer Esta certeza é o que nos moverá a buscar, oportuna e inoportunamente, o compromisso de gerar uma cultura onde cada pessoa tenha direito de respirar o ar livre de todos os tipos de abuso. Uma cultura livre de encobrimentos que acabam viciando todos os nossos relacionamentos. Uma cultura que, diante do pecado, gera uma dinâmica de arrependimento, misericórdia e perdão, e diante do crime, de denúncia, de julgamento e de punição. Então, eu queria encerrar com essas palavras do Papa, tão claras e que são um chamado tão incisivo à nossa conversão. Aqueles que quiserem continuar a conversa comigo, podem me mandar mensagem no Instagram ou por e-mail e a gente pode continuar aprofundando esse nosso desejo, a nossa busca de conversão, de sermos realmente uma igreja profética e sinodal, apóstolos de prevenção. Muito obrigada a todos.